Oi gente, eu sou a Lepresser e hoje eu vou falar sobre design em quadrinhos. Para variar, a gente começa contextualizando. Esse vídeo aqui ele é baseado nas minhas opiniões, que são baseadas em experiência com publicidade, com editoração gráfica, com um pouco de publicação independente que eu já fiz, com fanzines e, enfim, com a faculdade de publicidade. Então, o ideal é você pegar as minhas informações que eu vou passar aqui nesse vídeo, juntar com a informação de outros vídeos, de outros autores, de outras pessoas, para chegar às suas próprias conclusões. Outra coisa que eu percebi quando eu estava fazendo os roteiros desses vídeos é que é muita coisa. Eu programei 5 vídeos pra falar de quadrinhos e quanto mais eu escrevo o roteiro, mais coisa tem pra falar. Vai ficar meio corrido, eu vou falar meio por cima dos assuntos, que pode acontecer que provavelmente mais pra frente eu vou fazer vídeos de assuntos específicos que eu vou tocar aqui nesse vídeo e nos próximos 2 vídeos sobre quadrinhos. Então vai ficar um pouco superficial mesmo, mas é o que eu posso fazer por enquanto, senão o vídeo vai ficar com tipo 2 anos de duração. Esse vídeo, ele é o terceiro vídeo de uma série de 5 vídeos que eu tô fazendo sobre histórias em quadrinhos, sendo o primeiro sobre argumento, o segundo sobre roteiro, este terceiro sobre design, depois eu vou falar sobre finalização e sobre distribuição. Nesse de hoje, então, eu vou comentar sobre o design dos personagens e o design da HQ em geral. Começando sobre os personagens, eu vou resumir o que eu tenho para falar de design dos personagens em 5 dicas. Dica número 1. Quando você for criar o design dos seus personagens, pense nos valores da imagem do visual do personagem que você está criando. O que são os valores? Os valores são basicamente o contraste e a luminosidade da imagem. Vamos fazer um exemplo visual. Digamos que você cria um personagem com essa aparência. Ele parece legal, ele tá colorido, o visual parece completo, tem detalhes na roupa, aquela coisa toda, mas tem alguma coisa nele que tá faltando alguma coisa que dá impacto no visual dele. O que tá faltando nesse personagem são valores, são contraste, luminosidade. Como é que eu sei que os valores estão baixos? Se eu converter para preto e branco, você percebe que fica tudo uma coisa só, é tudo o mesmo tom. E esse mesmo tom acaba dando uma falta de contraste, uma falta de impacto no visual. Então, na hora de você trabalhar o design dos seus personagens, cuide para que tenha esse contraste, para que tenha essa boa variação de valores, para que o personagem fique mais atraente visualmente. Use cores mais escuras com cores mais claras para ter um pouquinho mais de contraste. O contraste não é uma coisa que você tem que se importar apenas se o seu quadrinho for preto e branco, que é uma coisa que os mangás se preocupam muito e trabalham muito bem, tanto com o preto e branco puro, como com o uso de retículos para fazer variações do contraste do preto para o branco. As histórias coloridas também precisam de contraste, também precisam dessa luminosidade para ter um pouco mais de... para se tornar um pouco mais atrativo visualmente. A dica número 2, que eu vou passar para vocês então, sobre distinção. Algumas dessas dicas vão se misturar um pouco, tem uma mais ou menos relacionada com a outra, mas eu vou tentar deixar mais ou menos separado. Distinção é fazer os seus personagens bem diferentes um do outro. Para quem é mais das antigas, olha, velha Detected, e acompanhava, por exemplo, os mangás dos anos 80, 90, por aí, os personagens eles são todos muito parecidos. É um monte de rostinho igual com cabelos e cores diferentes. Daí quando chega no mangá que é preto e branco e não tem as cores pra ajudar, às vezes tu não tem certeza de qual é o personagem que tá falando na história. E vou deixar como exemplo aqui o Cavaleiro do Zodíaco. Sim, eles são todos iguais, só muda o cabelo. E um mangá que eu gosto muito que é Rama Meio. Eu vou falar em português, Rama Meio. E os personagens são todos muito parecidos. Veja bem, eu não tô falando mal da Rumiko Takahashi, que é a autora de Rama Meio. Ela é a maior influência da minha vida, mas os personagens são todos muito parecidos, mudando só o cabelo. E fica complicado pro leitor se os personagens são todos muito parecidos, porque principalmente no começo da história, quando tu ainda não tá ambientado, com as roupas, com os cabelos, com as coisas, fica difícil saber quem tá falando, fica difícil se acompanhar com a história, se identificar com eles. Então, tente trabalhar com personagens diferentes, os personagens com rostos diferentes, com narizes diferentes, com olhos diferentes, com formatos, alturas, gente mais gorda, gente mais magra. Tente se preocupar com eles serem fisicamente bem diferentes. Olha para os seus amigos em volta, olha para as pessoas, para sua família. As pessoas têm formatos diferentes, têm diferenças físicas muito gritantes. E isso é legal que seja representado nos quadrinhos. Muito parecido com a dica 2, vem a dica 3, que é diversidade. Cara, não dá pra falar o suficiente sobre isso. Eu já citei isso no outro vídeo sobre roteiro. Os X-Men, eles eram pra ser uma história sobre minorias. No entanto, se você olha um pôster com todos os personagens, eles são todos lindos, magros, musculosos e brancos. Fica muito monótono. E veja bem, quando eu falo de diversidade, eu não tô falando só de hype, porque está se falando muito sobre isso na internet. É que se você faz todo mundo magro, jovem e saudável, fica tudo muito monótono, fica irreal. O mundo não é assim. O mundo é
colorido, o mundo é diferente, as pessoas são gordas, as pessoas são magras, as pessoas são velhas, as pessoas são jovens, as pessoas são altas, as pessoas são baixas. Então se você faz os personagens todos da mesma altura, todos com 18 anos de idade, todos branquinhos, todos magrinhos, você é monótono, sem graça. Então considere a diversidade também quando você estiver criando seus personagens. Dito isso, a gente vai então para a dica 4, que é sobre a construção dos personagens, que é embasamento. Daí essa é uma dica mais voltada para o desenhista em si, para a parte da arte, que é não trabalhar figuras humanas baseadas em um artista específico que você gosta. É mais ou menos assim, não tente aprender a desenhar para uma pessoa que já desenha há muitos anos, porque se você aprende a desenhar a partir de uma coisa já estilizada, o seu trabalho fica sem embasamento, ele fica sem forma. O ideal é estudar anatomia humana para daí saber como estilizar essa anatomia humana e desenhar, entre aspas, errado. E não só anatomia humana. Se você vai fazer personagens que são animais, primeiro estude como é que é a anatomia desse animal. Eu vou desenhar cachorros, eu tenho que saber como é que funciona a estrutura de um cachorro, qual é a estrutura óssea dele, onde é que ficam os músculos, como é que funcionam as patas dianteiras, as patas traseiras, para que na hora que eu estilizar isso, ele fique consistente, que faça sentido, que a pessoa olhe, não, isso é um cachorro, tá? Todo cheio de... o nariz tá maior, a cabeça tá maior, as patinhas estão pequenas, mas dá pra ver que um cachorro tem estrutura de um cachorro ali atrás. Então, por exemplo, você vai fazer uma história que tem um ambiente militar. Os uniformes militares, eles têm as suas características específicas, eles têm seus detalhes, seus acessórios. De repente, se você não tá achando na internet informação suficiente para fazer os acessórios militares, tem lojas que vendem acessórios militares que você pode talvez pedir para fotografar e ter essas referências de como é que funcionam. Eu não entendo muito do assunto, mas, por exemplo, o porta-arma, como é que funcionam os uniformes, a camisa, as calças, cargo, os coturnos. Então, assim, se você vai fazer alguma coisa que é baseada em militar, de repente, use referências reais para estilizar em cima dos seus personagens. E daí, a quinta dica que eu tenho sobre personagens é prática. Quando você cria o visual do personagem, depois que você já pensou em diversidade, em distinção, em contraste, em embasamento, daí o design do seu personagem está pronto, é importante você desenhar muito ele, desenhar ele várias vezes, encher sketchbooks com esses personagens. Por quê? Porque na história em quadrinho você vai desenhar ele várias vezes durante as páginas. Você vai ter várias páginas de história em quadrinho e ele vai aparecer em várias situações. Se o personagem já não for um velho amigo seu, aquele que você desenha quando tá no telefone, distraído, o que vai acontecer é que vai ter uma diferença do seu personagem para a primeira página e para a última página da sua história. Porque você foi se acostumando com o desenho dos seus personagens e lá no final ele já tá mais cozido, mais pronto, e o leitor vai acabar percebendo essa evolução que você teve durante a história. Então, antes de começar a história, faça desenhos do seu personagem suficiente para que ele já esteja pronto, que ele já esteja no ponto, para quando você fazer a história não dar mais essa diferenciação assim com tão visível. E agora que eu já falei sobre os personagens, eu vou falar um pouco sobre o visual geral da HQ. E essas dicas não vão ser numeradas, que eu vou falar assim meio tipo, fala. Quando você for definir o visual da sua HQ, é importante que você defina que tipo de visual ele vai ter e assuma isso. Por exemplo, eu quero fazer um visual de HQ que ele é uma coisa mais fantástica, mais distorcida, mais fora da realidade. Eu tenho que assumir isso para mim e assumir isso para o meu leitor e seguir esse visual distorcido e fora da realidade durante a minha história toda. Não é porque de repente uma parte da história eu fiz com prédios estilo Tim Burton, meio distorcidos, meio loucos, que daí na próxima página não, eu vou fazer um cenário todo certinho, todo alinhado, todo cheio de perspectiva. A menos que isso tenha a ver com o seu argumento, por exemplo, um é o mundo dos sonhos, outro é o mundo da realidade, é bom que você tenha essa unidade nessa história toda, em fazer tudo na mesma linguagem, tudo na mesma ambientação, para o seu leitor não achar, por exemplo, que mudou de artista no meio do quadrinho, ou que você mudou de ideia, ou que de repente aquela história já não é mais a mesma história. Então se preocupar com a unidade do visual da história que você está fazendo na história toda é importante também até para envolver melhor o seu leitor, para ele saber que ele não saiu dessa história sem querer. De repente não pulou para uma próxima narrativa. Reforçando o que eu já falei no vídeo sobre roteiro, é importante você ter uma boa variação de ângulos na sua narrativa para que a coisa não fique muito monótona, a menos que a monotonia seja intencional na sua história, porque deve estar acontecendo alguma coisa monótona. Então, é bom trabalhar nos ângulos, mas se tem, por exemplo, uma sequência de ação, não trabalhar só com quadros um no ladinho do outro, sempre vistos no ângulo de visão dos olhos do leitor. Isso que eu vou comentar agora é uma coisa que eu já vi muito em fanzine e em produção independente. E muito, muito, muito também nos shoujo mangá, que são os mangás de menina. Os artistas às vezes se empolgam um pouco com o visual do personagem, porque de repente criou um uniforme legal, porque criou uma roupa bacana, porque o cabelo é lindo, esvoaçante. E em algumas partes da narrativa fazem a ilustração do personagem bem grande, estourada na página, só para poder mostrar o visual. Mas aquilo não está influenciando muito na narrativa. Então o que eu posso dizer é assim,
Tente não se preocupar tanto com o visual do seu personagem e tente se preocupar mais com a narrativa da história. Se faz sentido o personagem ser apresentado grande na tela, estourando todos os quadrinhos naquele momento da história, às vezes até por ambientação, por exemplo, é legal apresentar ele nas primeiras páginas para o pessoal ver o visual e depois não precisa mais desenhar ele tão grande. Se faz sentido para a narrativa, beleza, utilizar. Mas ficar repetindo o personagem grande durante a história só porque ele é bonito, só porque a roupa é bonita, acaba tornando a narrativa meio forçada. Assim, você não tem necessidade de fazer um grande quadro com ele sorrindo pra tela só pra fanservice. Não precisa, então evita. Eu sei que é chato, eu sei que ninguém gosta, eu sei que nenhum desenhista de quadrinhos gosta, mas quadrinhos tem que ter cenário. E tem que ter carinho no cenário. E tem que ter amor no cenário. Porque o cenário é a ambientação. E é onde você coloca os personagens. Se os personagens aparecerem todos em fundos vazios e brancos, a gente se perde. A gente leitor, eu digo, né? O leitor se perde, acaba não entendendo o que está acontecendo, onde é que os personagens estão. Então tem que desenhar cenário, tem que ter carinho pelo cenário. Por outro lado, por mais que eu fale que os cenários são importantes, porque eles são importantes, às vezes é importante você ter também espaços em branco na sua história. Valorizar os espaços em branco que dão um respiro no design das suas páginas. Tem vários artistas que são famosos por preencher as páginas com muito detalhe, com muita coisa. Isso é legal dependendo da narrativa que está sendo colocada. Se eu estou ambientando o meu leitor em uma situação nova, de repente num lugar fantástico, num lugar com magia, então às vezes é legal preencher a página, deixar ela bem cheia de detalhes. Se eu quero ambientar o meu leitor, se eu quero que ele perceba esse mundo novo, às vezes é importante. Mas também é importante deixar espaços em branco para o design se abrir, para os personagens pularem na página, para ter destaque, para ter esse contraste com os personagens e com a narrativa que você está contando. Daí, falando mais ou menos por cima sobre esse assunto, o que é melhor? Fazer uma história em quadrinho em preto e branco ou história em quadrinho colorida? Uma história em quadrinho colorida, ela pula muito mais aos olhos, ela é muito mais interessante, muito mais vibrante, até dependendo das cores que você usa. Se você quer entender de cores, você vai e conversa com a Cris Petter e vê os livros dela, que é ela que entende do assunto. Eu já não sou uma pessoa tão forte em cores assim. Mas assim, no fim das contas, eu acho que o que conta pra escolher se você vai fazer história em quadrinho em preto e branco ou em colorido é a verba que você tem. Principalmente se a gente tá falando de histórias em quadrinhos independentes. Porque imprimir em colorido custa mais caro do que imprimir em preto e branco. Ou também você toma uma decisão da mesma forma que eu tomei. Eu preferi fazer a minha história em quadrinho em preto e branco justamente porque eu não manjo tanto assim de cores. E as cores que eu trabalho não ficam tão boas quanto eu gostaria que ficassem. Na dúvida, eu preferi deixar sem cores. Porque pelo menos em contraste de linhas eu me sinto um pouco mais segura. Mas daí se você está se perguntando quanto custa mais fazer colorido e preto e branco, isso vou falar no próximo vídeo sobre finalização. Então, foi um monte de coisa. E provavelmente mais pra frente eu vou falar melhor sobre cada um desses assuntos, porque ficou bem corrido e ficou bem superficial. Mas por hoje era isso. Se você curtiu, dá aquele joinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque semana que vem, no sábado, tem mais. Eu botei várias informações aqui embaixo na caixa de informações, com os meus links de redes sociais, com a minha lojinha onde você pode comprar minha HQ independente, e com outras informações importantes. A gente se vê então sábado que vem. Falou! Até mais!